Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Ciência. Hoje vamos para a segunda parte do vídeo sobre modelos de estrutura de sólidos. E é importantíssimo que tenham assistido à primeira parte, onde discutimos modelos que explicam a condução térmica em sólidos. Hoje vamos a modelos mais completos, que explicam não só a condução térmica, bem como a condução elétrica. Então assistam o primeiro vídeo antes. Em 1900, antes mesmo de Einstein propor o seu modelo de sólidos, Paul Drude já havia se aventurado pelo tema para tentar explicar a condução elétrica em sólidos, especialmente em metais. Sendo assim, o modelo de Drude é uma boa aproximação para metais, embora também possamos estendê-lo para isolantes. Ao contrário de Einstein ou Debye, que focaram na vibração coletiva dos átomos, Drude tirou o foco dos átomos e focou nos elétrons. Segundo o modelo de Drude, um metal é repleto de elétrons livres, elétrons que não estão ligados aos átomos. Tais elétrons se dispersam pelo material, vagam livremente no interior do material, porém acabam colidindo com os átomos e transferindo energia. Drude então focou no movimento de espalhamento desses elétrons. Quando não temos nenhum campo ou nenhuma força atuando, os elétrons se espalham de maneira aleatória pelo metal. Mas, quando adicionamos um campo elétrico, surge uma corrente elétrica e os elétrons passam a ser transportadores de carga elétrica, e o material conduz eletricidade. Do modelo de Drude, podemos obter a explicação, em partes, para a condutividade elétrica de um material. E, segundo o modelo de Drude, a condutividade elétrica depende da densidade de elétrons e também da quantidade de obstáculos, no caso os átomos, que estão no caminho dos elétrons. Podemos também verificar como a condutividade elétrica se comporta com a temperatura. No metal que possui bastante elétrons livres, logo são bons condutores, se aumentarmos a temperatura, aumentamos a agitação dos átomos, ou seja, aumentamos os obstáculos. Então a condutividade diminui. Mas nos isolantes, que por definição possuem poucos elétrons livres, o fenômeno é o exato oposto. Se aumentarmos a temperatura, a quantidade de elétrons livres aumenta. Então a condutividade elétrica aumenta. Mas ainda há uma coisa interessante. Os elétrons livres não conduzem apenas eletricidade, mas também conduzem calor. Podemos calcular a contribuição dos elétrons para a condutividade térmica, e a relação entre a condutividade elétrica e a condutividade térmica é chamado de número de Lorentz. A maior parte da condutividade térmica ainda vem pelos meios vibracionais, ou seja, fônons, como vimos lá no sólido de Einstein no vídeo passado. Mas uma parcela do calor também é transmitido por elétrons livres, e por isso, bons condutores elétricos tendem a ser bons condutores térmicos também. O modelo de Drude é uma boa aproximação, especialmente para os casos mais simples, mas apresenta falhas em casos mais complexos. Isso porque Drude partiu do ponto de vista clássico. Considerou elétrons como bolinhas em um jogo de pinball. Mas elétrons são partículas quânticas. Elétrons são partículas do tipo férmions. Os férmions, como os elétrons, estão sujeitos ao princípio de exclusão de Pauli, que diz que dois elétrons não podem ocupar o mesmo estado simultaneamente. Então, o modelo de Drude foi aprimorado por Sommerfeld em 1927, que considerou os princípios quânticos e aplicou a estatística de Fermi-Dirac, que é a estatística usada para descrever partículas do tipo férmions, como é o caso dos elétrons. Daí aparecem alguns conceitos como energia de Fermi, temperatura de Fermi, velocidade de Fermi,
conceitos importantes em física do estado sólido e que renderiam um vídeo inteiro só para discutir esses conceitos. Mas em termos simples, a energia de Fermi vai definir o nível dos elétrons mais energéticos, aqueles que vão se tornar elétrons livres e participar do processo de condução elétrica. Mas o que nos importa nesse vídeo é que o modelo de Sommerfeld consegue calcular a contribuição dos elétrons livres na capacidade térmica dos sólidos. Mas essa contribuição é muito pequena. A capacidade térmica de um sólido é preponderantemente devido às vibrações atômicas, ou seja, aos fônons lá do modelo de Einstein e de Debye. Mas ainda não acabamos. No fim da década de 1920, surgiu um modelo ainda mais completo para explicar as propriedades eletrônicas em sólidos. Em 1928, Felix Bloch funda a teoria de bandas. Segundo tal teoria, os elétrons em sólidos formam estruturas de bandas, onde há principalmente duas bandas: a banda de valência, onde ficam os elétrons que estão sob influência dos átomos e não podem caminhar livremente, e a banda de condução, mais energética, e é onde ficam os elétrons livres, que vão participar do processo de condução elétrica e térmica. Essa teoria foi tão revolucionária que boa parte dos produtos que temos hoje, computadores, LEDs, celulares, videogames, são produtos derivados da física de estado sólido. E já falamos um pouco dessa teoria, da teoria de bandas, lá no vídeo sobre os LEDs. A teoria de banda não só define condutores isolantes, mas também materiais intermediários, chamados de semicondutores. Num condutor, os elétrons da banda de valência podem acessar facilmente a banda de condução. Um condutor é um material que naturalmente possui elétrons livres. Já em um isolante, há uma diferença grande de energia entre a banda de valência e a banda de condução, de forma que um elétron da banda de valência não consegue acessar a banda de condução à temperatura ambiente. Essa diferença de energia é chamada de energia de gap, e às vezes chamamos esse espaço vazio entre as bandas de banda proibida, pois não há elétrons nessa região. Mas há um terceiro material, os semicondutores, onde ainda há um gap entre as bandas, mas esse gap é muito pequeno, de forma que alguns elétrons conseguem acessar a banda de condução à temperatura ambiente. Alguns ainda definem um quarto tipo de material, os semimetais. Bom, chegamos no fim do vídeo. Se fosse para resumir este vídeo de maneira mais simplista possível, eu diria que o modelo de Sommerfeld explica o comportamento dos elétrons livres em sólidos, pelo menos na maioria dos casos. E que o modelo de Drude, apesar de clássico, ainda nos dá bons resultados em casos mais simples. E que a teoria de bandas explica como os elétrons livres são gerados num sólido. Note que nenhuma substitui a outra, apenas se complementam. Assim como vimos no vídeo anterior, o modelo de Debye não substitui o de Einstein. Ambos dão respostas parecidas sob métodos de abordagem diferentes. E por isso, todos esses modelos que vimos nesses dois vídeos ainda são estudados em física do estado sólido. Bem pessoal, vou ficando por aqui. As fontes utilizadas estão na descrição. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Falou e até o próximo vídeo.